Olá, meus amigos, eu sou Alexandre Borges, para a Gazeta do Povo. Estou aqui para comentar com vocês a última rodada de pesquisas das eleições municipais, onde temos novidades interessantes, algumas corridas já ficando mais consolidadas e outras ainda com disputas muito acirradas. Vamos prestar atenção porque é no município onde você mora, onde é decidida a sua qualidade de vida, onde é o transporte público, o uso do solo urbano, a iluminação, quer dizer, questões que são diretamente ligadas à sua vida, à educação fundamental das crianças, enfim, tem muitas questões que são absolutamente importantes e são decididas no nível, na esfera municipal. Por isso, até que no Brasil, a eleição municipal é separada de todas as outras, o que dentro de todos os erros que nós estamos acostumados no nosso país, em termos de política, esse é com certeza um acerto, né, de você separar para criar a cada eleição essa ideia e o entendimento para o eleitor da importância única da eleição municipal na vida e na qualidade de vida do cidadão. Então vamos lá, por ordem alfabética das cidades selecionadas aqui para comentar, nós podemos começar com Belo Horizonte, onde é, de todas as corridas que nós vamos comentar aqui, a mais consolidada, né? O Alexandre Calil, ele variou de 56 a 60 pontos no último Datafolha, onde ele abre uma margem muito confortável de mais de 50 pontos em relação ao segundo colocado, que é o João Xavier. Então nós podemos cada vez mais ter certeza de que o Alexandre Calil não só vai ser reeleito, como ele deve ser reeleito, inclusive no primeiro turno. É uma eleição que está muito redonda. Ele é do PSD, que é um partido oficialmente da base do governo, mas o Alexandre Calil, é um político muito independente, num estado que é governado, o único estado do Brasil governado pelo Partido Novo, pelo Romeu Zema. Em segunda cidade que nós vamos comentar rapidamente é Curitiba, mantendo a ordem alfabética. Em Curitiba é outra corrida muito consolidada. O atual prefeito, Rafael Greca, do DEM, ele busca a reeleição e ele também variou muito pouco, 47 na última pesquisa para 48 nessa. Ele é também um prefeito com uma avaliação alta e uma rejeição baixa. Então a situação para ele também é muito confortável. Em segundo lugar, a gente vê o Fernando Francischini, que tem aí já foi um apoiador muito próximo do presidente Bolsonaro. Hoje eles não têm já uma relação tão próxima, mas o Fernando Francischini claramente luta por esse eleitor, o eleitor que votou em Bolsonaro para presidente em 2018. Mas até o momento ele tem variado aí entre 6 e 8 pontos. Então o Rafael Greca, atual prefeito, que busca aí um terceiro mandato como prefeito, ele está abrindo uma vantagem de mais ou menos 40 pontos em relação ao segundo colocado. Também uma posição muito confortável para ele. De Curitiba, a gente pula para Recife. Recife, aí a gente já tem uma disputa muito interessante, que eu acho que todo mundo devia prestar atenção. Por quê? Porque nós temos os dois líderes, são das duas famílias tradicionais, até que são primos entre si, a gente pode até tratar como a mesma família. Nós temos o João Campos, que é do PSB, e nós temos a Marília Arraes, do PT. Os dois disputam basicamente o mesmo eleitorado. O João Campos, ele tem consistentemente, a cada pesquisa, crescido cada vez mais. Então ele veio de 23 para 26, para 31, e na última pesquisa ele aparece com 33 pontos, numa liderança isolada. A Marília Arraes, ela está ali, dependendo da pesquisa, variando entre 14, 17, 18, ou seja, o João Campos está numa disparada aí de 15 pontos à frente, mais ou menos, né, em média, dependendo da pesquisa, em relação à sua concorrente direta pelo mesmo eleitor, que é a Marília Arraes, a sua prima, né? Então, por esse nicho de eleitorado do Recife, a gente pode considerar que o João Campos tem tudo, se não acontecer, claro, evidentemente nenhum tsunami, ele tem tudo para estar no segundo turno. Agora, a outra vaga do segundo turno é que está muito indefinida e tem aí talvez as maiores emoções nessa corrida municipal do Brasil. Por quê? Porque, evidentemente, a Marília Arraes está tentando um lugar no segundo turno, mas
você tem correndo por fora a delegada Patrícia, que é um fenômeno interessante, porque ela é do Rio de Janeiro, ela nem é de Recife, ela é chamada de um Moro de Saias, enfim, ela tenta pegar esse voto lavajatista e ela tem crescido de uma maneira consistente nas últimas pesquisas e ela tem também uma rejeição baixa. Ela em algumas já aparece em terceiro lugar, mas ali tecnicamente empatada e muito próximo da Marília Reis e com viés de crescimento. Ela disputa o voto de centro-direita, que é o voto também disputado pelo Mendonça Filho do DEM. A delegada Patrícia é do Podemos. Então não é coincidência que ela esteja, o partido Álvaro Dias, não é coincidência que ela esteja lutando aí com um discurso lavajatista morista, né, que é muito a característica do Podemos. O seu concorrente direto pelo voto ali de centro-direita é o ex-ministro da Educação do governo Temer, o Mendonça Filho do DEM. E os dois estão, dependendo da pesquisa, também muito próximos e empatados. Então você tem um bolo aí de 3 candidatos, a petista Marília Reis, a delegada Patrícia do Podemos e o ex-ministro Mendonça Filho do DEM, que já foi até governador de Pernambuco, disputando muito acirradamente a vaga do segundo turno para disputar com João Campos. Aparentemente, pelo que se está vendo no andar das pesquisas, o voto de esquerda, aquele voto tradicional que vota nessas famílias, Campos, Arraes, está migrando consistentemente para o João Campos. Então a outra vaga, ao que tudo indica, não deve ser da petista Marília Arraes, mas sim ou da delegada Patrícia ou do Mendonça Filho. É interessante também por quê? Porque o ex-secretário de privatização do governo, Salim Matar, um dos homens mais ricos do Brasil, ele hoje é o maior doador para campanhas. Ele está distribuindo dinheiro em mais de 50 cidades do Brasil, mas o grande beneficiário das doações do Salim Matar, que era o controlador da Localiza, fundador, hoje tocado pelo irmão dele, que também é o segundo maior doador do Brasil, o primeiro é o Salim, o segundo é o seu irmão, é exatamente o ex-ministro Mendonça Filho, que é um movimento muito curioso, né? Quer dizer, qual é o interesse especial do ex-secretário Salim Matar numa eleição municipal em Recife para despejar, pelo que a gente lê, mais de R$200 mil na campanha do Mendonça Filho. Eu acho que vale a pena a gente ficar de olho para poder entender qual é o movimento que está na cabeça do Salim Matar e dessa parte do empresariado, que é um empresariado que representa ideias de centro e centro-direita, mas aparentemente começa a migrar para candidaturas como essa do DEM, como apoiou e apoia o Zema, o governador de Minas, que é do Novo. Então, começa-se a consolidar a ideia de que uma parte do empresariado capitaneado pelo Salim Matar pode estar buscando consolidar um eleitor, buscar um eleitor de centro-direita, que defende e prioriza uma economia mais liberal, mas que não é necessariamente bolsonarista e não está querendo necessariamente votar nos candidatos indicados pelo presidente Bolsonaro ou no próprio Bolsonaro em 2022. Saindo de Recife e indo para o Rio de Janeiro, nós temos o Eduardo Paes, continua líder, está ali variou nas duas últimas pesquisas, Datafolha, de 30 para 28, então está ali dentro da margem de erro. Em segundo lugar, o atual prefeito, candidato do presidente Bolsonaro, do Republicanos, do partido de 2 dos seus filhos, do Carlos e do Flávio, senador pelo Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, que é considerado, né, quer dizer, que é essa base do bolsonarismo, então imaginava-se, ou
poderia supor que o presidente Bolsonaro teria uma certa facilidade na eleição do seu candidato, mas não é o que está se vendo. O Marcelo Crivella talvez não fique nem no segundo turno. A delegada Marta Rocha, do PDT, está concentrando aí um voto de esquerda, um voto de oposição, e está subindo muito. Ela já está tecnicamente empatada com o prefeito Crivella e existe uma chance muito grande dela estar no segundo turno disputando com o ex-prefeito Eduardo Paes. Por último, eu vou passar rápido para Salvador. Salvador é uma eleição também consolidada, onde o Bruno Reis, do DEM, o vice do ACM Neto, deve ganhar com uma certa facilidade. Vamos para São Paulo. São Paulo também tem fortes emoções. Por quê? Porque o Celso Russomano, como foi comentado no último vídeo, ele tem caído consistentemente, que é o padrão dele das últimas 3 eleições, onde ele parte na liderança e vai caindo. Tem uma pesquisa no Datafolha, o último, que já deu ele em segundo lugar, com 20%, já atrás do atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, que já estaria com 23%. Então, e correndo por fora o Guilherme Boulos, do PSOL, tentando aí um lugar no segundo turno, o que não é improvável. Então é possível, é um cenário que nós temos que trabalhar com Bruno Covas e Guilherme Boulos no segundo turno, se a queda de Celso Russomano, que é do Republicanos, que é apoiado pelo presidente Bolsonaro, continue aí nessa queda livre. Então, meus amigos, esse é basicamente o cenário geral da eleição no momento, hoje, dia 23 de outubro, e nós vamos semanalmente atualizar vocês das eleições municipais. Fiquem de olho. Eu sou Alexandre Borges para a Gazeta do Povo. Se você tiver dúvidas, comentários, manda mensagem, a gente conversa. Se você quiser um comentário específico da sua cidade, nós estamos aqui para olhar e comentar para você. Um grande abraço, até a próxima.